Bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, um podcast que traz dinheiro de volta para sua empresa. Tema de hoje, recuperação tributária para agronegócios. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou o Thiago Salvano. E estamos recebendo aqui duas lendas aqui do comercial da Otimiza, nosso querido sócio Sérgio Castroviejo, nosso sócio Jorge Neto, os homens que são aí os maiores propagandistas e vendedores aqui da nossa solução do Brasil. Pessoal, o tema hoje é de extrema importância, porque a gente vai falar do agronegócio, né? E o agronegócio é uma das maiores, assim, potências econômicas do Brasil, né? Em tempos de pandemia, que estamos vencendo, graças a Deus, foi um dos setores da economia que mais deu retorno, né, na balança, né? É o que segurou a É o que economia. segurou a economia do Brasil. E então é um tema, é um setor da economia bastante relevante, bastante importante. E como contribui muito, naturalmente tem muita oportunidade também, né? Provavelmente aí, Sérgio vai trazer números, Jorge, Thiago, vão participar aqui desse bate-papo. Recuperação tributária para o agronegócio. É muito comum a gente, nas nossas andanças aí, né, Sérgio, levando solução aí para os empresários em eventos e etc., a gente se depara com uma pergunta. O pessoal do agronegócio tem uma coisa que acho que eles pensam que esse trabalho não é para eles. Exato. Eu já me deparei com essa constatação, né? E a gente, não, claro que também é para você. E o agro, eu vou começar, Sérgio, te fazendo uma pergunta. Tem uma coisa muito característica no agronegócio, né? Há ainda um grande número de empreendedores do agronegócio que atuam ainda não como PJ, não como pessoa jurídica, mas sim como produtor rural, né? E aí existe sempre esse questionamento, né? Se o cara estando como o empreendedor do agro, estando na condição ainda de produtor rural, pessoa física, se ele tem oportunidades de recuperação tributária ou não. Então, Sérgio, fala um pouco sobre isso, a tua experiência nesse segmento. Temos cases de sucesso aqui na Otimiza, também nesse segmento. Aliás, a gente tem praticamente todos os segmentos cases de sucesso por esse Brasilzão afora. E o pessoal do agro nos pergunta muito isso, né, Sérgio? Troca uma ideia aí, faz um overview aí sobre essa relação produtor rural, pessoa física, e produtor rural no agro como PJ. E aí você traz essa tua visão aí, essa tua expertise aí desse setor no tocante à recuperação tributária. Exatamente. Vamos falar hoje do gigante do Brasil, né? Que é o agro aí, que move mais de 50% do PIB hoje do país e está sempre em ascensão. E mudou muito, né, o jogo dos 2 anos para cá, que o agro não é mais só aquela terra, aquele imóvel, aquela fazenda tradicional mais. Hoje é realmente uma empresa, né, que tem que ser tratada dessa forma. Que assim, com o alto custo hoje de fazer a gestão de uma fazenda, hoje é muito grande, então tem que estar tudo na ponta do lápis. E para isso tem que ter hoje um acompanhamento fiscal e tributário muito grande para que ele consiga fazer essa gestão e não estar perdendo tanto. Com isso, hoje, uma grande maioria ainda das fazendas aí estão como pessoa física. Depende do tamanho da fazenda, ele consegue tocar ainda essa gestão fiscal como pessoa física. Mas hoje já existe o planejamento tributário para o agro, que é fazer a mescla dele de pessoa física com pessoa jurídica ou totalmente pessoa jurídica. Com isso, ele consegue melhorar, diminuir o pagamento de imposto de renda, mesclando pessoa física com pessoa jurídica. E a depender também da pessoa jurídica, se ele for para o lucro real, aí ele já começa a aproveitar créditos de insumo. Porque uma maior despesa da fazenda hoje, do meio do agro, é com combustível, é com... São os insumos, né, Sérgio? Exatamente. No geral. Herbicidas também. fungicidas, Exato. fertilizantes, né? Tudo que faz. Máquinas, implementos. Máquinas que ele compra. Então, tudo isso aí, ele aproveita 9,25% de PIS e COFINS em cima de toda essa despesa, que é uma despesa muito alta hoje para a fazenda. Então, o que eu recomendo? Recomendo que trate, sim, como uma empresa, sempre fazer um planejamento tributário, não se acomodar com o que você paga, que você pode melhorar isso daí. Então, é nos detalhes que as coisas vão se ajustando.
Na parte do produtor rural, Sérgio, que ainda está como pessoa física, a gente tem oportunidades de recuperação ou não? Ou ele tem que, de fato, fazer um planejamento, migrar para constituir uma empresa, né, no segmento dele, obviamente, para que depois a gente possa fazer um acompanhamento no tocante especificamente à recuperação tributária. Então, hoje, depender do estado, alguns estados têm incentivo hoje para o produtor rural, que está na pessoa física. Ele olhando direitinho com o contador dele, tem alguns incentivos que é de ICMS. De algumas mercadorias que ele pode comprar para a fazenda dele, ele pode aproveitar o crédito de ICMS e com esse crédito de ICMS ele vai acabar fomentando o negócio dele como compra no maquinários, na própria compra de outros produtos, ele pode abater esse crédito de ICMS. Então, no agro ainda pessoa física, a gente vai ter esses pontos de crédito de ICMS. Também tem a questão do salário educação, não é, Sérgio? Que cabe para esse tipo de cliente, digamos assim. Mas é uma questão ainda que está pacificando ou já está pacificada no tribunal, você sabe dizer? Essa questão ainda está em andamento, Thiago, ainda não pacificou, mas é um ponto que o produtor rural tem que ficar de olho, porque querendo ou não é 2,5 sobre a folha de pagamento e é um custo para ele, né? Então, quando vir pacificar, ele vai poder utilizar esse crédito pedindo retroativo e o futuro também não vai compensar, não vai precisar pagar sobre a folha de pagamento. Muito bom, bacana mesmo. E é importante também deixar claro ao empresário que toda forma, através de uma boa empresa de revisão tributária, de consultoria, o produtor rural, o fazendeiro que é empresário, ele pode ter a total segurança de estar fazendo esses pedidos junto à Receita Federal, que uma vez essa matéria já está tudo normatizado, já está pacificado, mas a Receita Federal, como a gente discutiu aqui hoje o dia todo, ela não devolve nenhum pagamento indevido ao empresariado, ao produtor rural de ofício. Então isso é importante ao empresariado ter essa informação, os fazendeiros, os produtores rurais ter a informação desse direito e saber que além dele ter esse direito, ele pode buscar o retroativo com total segurança, da mesma forma que ele faz com os pedidos, exemplo, de pessoa física, ele paga seu imposto de renda, todo ano ele declara, mas se ele juntar comprovantes de despesa médica odontológica, eles podem ser abatidos e dependendo do caso, ele pode pedir a restituição. E a Receita Federal, ela devolve na conta dele, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de retaliação. E essa mesma forma de restituição de pessoa física, comprovado as despesas, elas podem ser aproveitadas em benefício da atividade dele, do aproveitamento do crédito rural que ele tem em decorrência do que tudo que você bem explanou, Sérgio. Muito bom. A gente está falando de um segmento, né, como eu disse aqui na introdução, de extrema relevância para a economia do Brasil, que é o agronegócio, e cada vez mais, né, Sérgio, as empresas, né, Thiago, os produtores estão se profissionalizando e buscando entrar exatamente no compliance, né, tributário. E a gente já falou diversas vezes em outros episódios que a carga tributária ela impacta diretamente no lucro, né? Lá na ponta da linha existe um grande impacto da carga tributária, né? E a gente sabe que cada vez que passa, cada dia que passa, os insumos estão cada vez mais caros, né? A gente vive um ambiente inflacionário muito grande, os insumos estão ficando cada vez mais caros, né? Um pós-pandemia em que até hoje as indústrias não retomaram a produção de forma a pleno vapor, faltando matéria-prima para produzir tratores, implementos, etc. Isso gera o quê? Pela lei da oferta e da procura, um processo inflacionário acontecendo, já que existe muita demanda e sem muito maquinário para entregar, só para ficar na parte dos maquinários, né? Uhum. E tudo que a gente fala aqui é buscando eficiência na gestão tributária de toda a empresa. E o agronegócio tem que ser encarado dessa forma se o produtor quiser se profissionalizar e tratar a coisa como tal, né? E
Dentro dessa análise, trazendo o agro como uma pessoa jurídica, estando já constituída, a gente tem um leque de oportunidades, porque normalmente, né, Sérgio, esse produtor está no lucro real, né? Exatamente. Normalmente, dado as especificidades do segmento, a margem de lucro e tudo mais, é mais aconselhável que ele esteja no lucro real. E aí abre uma série, né, de oportunidades de recuperação tributária para o segmento do agronegócio, né? Porque ele é encarado como uma empresa normal, uma empresa Sim. como qualquer outra deste regime de tributação. E, como a gente sempre fala, o lucro real é o regime que concentra as maiores oportunidades de recuperação tributária. A gente tem vários cases de sucesso, né? Um deles foi um case de R$1,5 milhão, e acho que, se não me engano, a empresa nem estava com os últimos 5 anos. Foi 3 anos. 3 anos apenas no lucro real, então assim, significativo, que ajudou bastante. O empresário recebeu em dinheiro na conta dele esse valor, né? Então isso é muito significativo. Mas fala aí, Sérgio, alguns pontos para que o produtor que está nos ouvindo, o empresário do agronegócio, possa tangibilizar algumas oportunidades de recuperação tributária, sobretudo nessa seara, tanto do INSS quanto do PIS/COFINS, para ficar nessa conversa inicial aqui, nesses 2 tributos federais, né? A contribuição previdenciária e o PIS/COFINS. Dá uma pincelada aí para nós, por favor. Então, Ronaldo, lembrando que a gente está falando aqui de uma empresa já como um agronegócio, com CNPJ, estando no regime de lucro real, nós vamos ter essas oportunidades, e uma delas é a questão do crédito de PIS e COFINS, né? Como uma fazenda hoje tem uma despesa muito alta, com combustível, aquisição de maquinários e implementos, o próprio implemento dela que ela vai utilizando com o tempo tem depreciação também. Então, esses são alguns pontos que a gente pode analisar. É uma conta fácil. Se hoje você utilizar R$1.000 de combustível na tua fazenda, você vai ter R$ 9,25 25 de crédito de PIS e COFINS. Então, a cada R$1.000 você vai ter R$ 92 reais de crédito a cada R$1.000. Isso é uma conta baixa, que hoje R$1.000 é quase um tanque de trator, né? Então você vai dar muito mais do que isso daí. Mas é uma conta média para o produtor conseguir fazer o cálculo dele do crédito que ele vai ter de volta. Só de combustível. Só de combustível. Importante isso daí. dizer, né? E Isso aí mensal, né? Isso aí mensal, né? Isso é mensal. Você Então, pega a gente e aqui- multiplica esse valor por 60, já dá um valor bem Já considerável. dá um valor interessante. E acontece, esse ponto de crédito que a gente está conversando aqui, ele é de forma administrativa, e eu posso retroagir, igual o Jorge falou, os últimos 60 meses eu vou retroagir, trazer esse crédito de volta pro produtor rural. Podemos compensar em guias futuras ou pedir restituição. A restituição cai um TED na conta do produtor. E não demora muito, né? Tem questão de até 12 meses para esse dinheiro estar na conta dele. Sem nenhum receio, sem nenhum medo de ser fiscalizado, que isso é um mito, já que a gente já debateu bastante aqui, que o produtor rural ele pode buscar com total segurança jurídica, está fazendo esses pedidos junto ao fisco, né, Sérgio? Exatamente, Jorge. O tanto que fica tranquilo para o produtor, né? Nós vamos fazer o levantamento para ele de forma gratuita, vamos trazer todos os pontos de créditos possíveis, ele vai analisar e validar junto com o contador e o jurídico dele. Então é para ele ficar bem seguro do que está acontecendo. Após esse levantamento, essa validação, que aí sim, ele autorizando, a gente vai pedir a compensação, a restituição do crédito. Apontando outros créditos também, igual do ativo imobilizado dele, que com o tempo vai tendo depreciação, ele vai aproveitar esse crédito também. E sobre toda a estrutura que ele tem na fazenda, ele gasta com arame, ele gasta com sal, com outras despesas que ele também tem na fazenda. Toda despesa que é essencial para que funcione a fazenda dele, ele vai poder aproveitar esse crédito. A própria energia elétrica, né, Sérgio? Também, energia elétrica para o produtor, ele pode utilizar esse valor de crédito que você mencionou, né, de 9,25, Exatamente. para abater. E pode também pedir ressarcimento, Sérgio? Pode, ele vai Pode poder fazer ressarcimento, né? ou Ou compensar. compensa ou pede o ressarcimento. Eu vou do usar crédito. uma frase que eu escutei de um dos nossos clientes: só não faz quem não quer. O diagnóstico é gratuito.
O empresário ele tem total autonomia e liberalidade de estar utilizando ou não os créditos que vão ser apresentados. E a forma de utilização ainda, seja na via da compensação ou seja na via da restituição, né? Exatamente. E nós falamos um pouco aqui sobre pontos de créditos fiscais, né, do âmbito federal. E temos também a questão dos créditos previdenciários, que o crédito previdenciário é sobre a folha de pagamento. Então, quando você tem um colaborador CLT na sua empresa que já tem um tempo com você, ou você dispensou esse colaborador, você faz o quê? Você paga um aviso prévio para ele sair da sua empresa. Mas quando você paga o aviso prévio, tem dois tipos de verbas, né? Que você paga o salário do seu colaborador. Tem a verba salarial e temos as verbas indenizatórias. Um ponto de crédito é esse, quando você manda ele embora, que ele vai ter o aviso prévio indenizado ou cumprido, né? Você pode escolher uma das duas formas. Esse ponto de crédito, essa verba que você pagou é uma verba indenizada. Então ele não vai ter incidência do INSS patronal, que é 20% sobre o valor pago para o colaborador sair. Então esse salário que você paga para ele, você não precisa pagar os 20%. Caso você tenha pago, o empreendedor tenha pago isso daí, nós conseguimos revisar os últimos 5 anos, vamos trazer para ele o know-how, a expertise para ele fazer para o futuro, junto com a contabilidade dele. Esse é um ponto. Temos um outro ponto também, que é sobre a licença maternidade. Esse período que ela fica de licença maternidade, você está indenizando ela para ficar em casa, cumprir o resguardo, ficar com o filho, tudo isso daí. Então você indeniza, não é salário. Também não paga-se 20% do INSS patronal sobre essas verbas. Levando em consideração o exemplo prático disso, num salário de R$ 1.500, são R$ 300 que são pagos indevidamente, né, Sérgio? Exatamente, é um valor bem relevante isso daí. Você depende da quantidade de colaboradores que você tem ou que já passou pelo teu estabelecimento, vai dar um valor interessante para se restituir. Só um ponto de crédito, esse aí que você está mencionando. Exatamente, Né? fora os demais que a gente apresenta no relatório aqui pela startup. Exatamente. É isso aí. Se você atua no segmento de agronegócio, se você é contador ou advogado de algum empresário do ramo do agronegócio, está aqui uma excelente oportunidade para que você possa levar essa solução da nossa empresa, da nossa startup, para esse seu cliente e agregar valor ao seu portfólio de serviços, né? O que a gente está aqui fazendo todo santo dia é buscar essa justiça para os empresários brasileiros e que a gente sempre fala que carregam a economia do Brasil nas costas. E falando do agro, então, nem se fala o que o agro fez nesse tocante nos últimos anos no Brasil, que é a produtividade do agro, quanto representa no PIB brasileiro. Então, assim, se você quer saber se você tem algo a recuperar, clica no link aqui que está na descrição da nossa calculadora de recuperação de impostos, aqui da nossa startup, que você vai ver gratuitamente uma estimativa de quanto você tem a recuperar. Então, não importa se você é uma empresa do agro, se você tem CNPJ, se você atua nesse modelo, está no lucro real, a chance de você ter uma oportunidade de recuperação é enorme, dado a toda a nossa experiência, a nossa expertise. Independente de se você está no lucro real ou lucro presumido, enfim, faça a consulta na nossa startup, é de graça, não custa nada para você. No mínimo você vai matar a sua curiosidade, né? E se você tiver algo a recuperar, entre em contato conosco. Na própria ferramenta, você tem a oportunidade de contratar os nossos serviços sem custo algum para ter um diagnóstico efetivo e constatar se de fato aquela estimativa ela se realiza. Nós temos tido um índice de assertividade na calculadora muito bacana e ela mostra que a parametrização que nós fizemos tem gerado realmente bastante assertividade. Então, como é um trabalho que não custa nada para você, faça a consulta gratuitamente. Uma das coisas que a gente vê numa fazenda, né, numa empresa do agro, é que os insumos, como a gente falou aqui, têm ficado cada vez mais caros, né? Dado a tudo que está acontecendo no mundo. Agora nós estamos falando de uma guerra lá na Rússia, nesse momento que a gente está gravando está acontecendo isso. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de herbicidas, né? Então isso impacta no mundo inteiro a oferta desse produto, né? Então assim, com os custos cada vez maiores,
essa oportunidade de você se creditar das despesas consideradas essenciais é uma oportunidade muito grande de você estar minimizando os impactos desse aumento do custo dos insumos, né? Então vamos imaginar uma fazenda de lavoura, né? Uma empresa que planta soja, planta milho, a aplicação de herbicidas é fundamental, é essencial, por isso que a gente fala da essencialidade, né, daquele insumo, para que a atividade daquela empresa, no caso aqui um agronegócio, possa gerar os seus resultados e aquela atividade possa ser exercida a contento. Então, tira o herbicida de uma lavoura, você não tem produtividade nenhuma praticamente. Então, essa despesa, e ela é relevantíssima numa fazenda de lavoura, ela é fundamental para a atividade e para gerar os resultados que ela se propõe como empresa do agronegócio. Então, essa despesa, então você que está nos ouvindo, você sabe quanto você gasta de herbicida por ano, vamos dizer assim. Pega esse valor que você gastou, multiplica por 9,25% por ano e multiplica por 5 anos. Se você tiver 5 anos nesse regime de atividade do lucro real, você tem aí um pontinho de crédito apenas, dentre vários que a gente vai analisar, tal qual aqui o Sérgio citou, combustível, todo mundo que planta, que tem lavoura, tem despesa com combustível, energia, porque é um maquinário, combustível, lubrificante, a manutenção das máquinas, a energia elétrica, enfim. Todas essas despesas que são relevantes, essenciais para o desenvolvimento da atividade do agro, a gente pode levantar como oportunidade de crédito de PIS/COFINS. Aqui nós não estamos dizendo que você está deixando de utilizar essas oportunidades. Talvez você já use algumas dessas oportunidades, mas talvez outras não. Mas o nosso trabalho é identificar isso, é estudar para você e te levantar isso se você está usando ou não. Se você estiver já fazendo uso disso tudo, você não vai pagar nada porque a gente não vai levantar nenhuma oportunidade. Então é um trabalho extremamente honesto, extremamente transparente e eficiente no tocante às oportunidades que a gente pode gerar para você. E o que é melhor, né? Se a gente identificar algo que você não está usando de benefício, a gente te mostra e além de recuperar os últimos 5 anos, isso fica de aprendizado para você corrigir e passar a usar no futuro e não tem que nos pagar nada e tá tudo certo, porque isso é um direito seu e a gente te entrega esse conhecimento sem reter nenhuma informação que é sua, que é relevante para você no seu negócio. Então é benefício, é geração de valor na veia, né? Sem contar que a startup é a primeira do Brasil, né, Mané? Exatamente. Para o segmento também do agro, utilizá-la da melhor forma possível. E é uma ferramenta que é simples de usar, descomplica toda essa questão que a gente vem tratando aqui e que todos vocês do agro também sabem, né, que a legislação é muito complexa, né, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo e a gente traz aqui uma informação de forma simples, uma consulta na palma da mão, de forma absolutamente simples. Em 1 minuto, provavelmente você já tem ali um valor de estimativa para recuperar, se tiver algo a recuperar. Nossa ferramenta ela é parametrizada de acordo com o seu regime de tributação, de acordo com o seu CNAE, ou seja, quando você coloca o seu CNPJ lá, a nossa ferramenta já está conectada com o cadastro da Receita Federal e vai aparecer para ela ler o seu CNAE e você coloca alguns dados a mais, tais como faturamento bruto, número de funcionários, vai depender do seu regime de tributação e a própria calculadora já traz uma estimativa se você tem algo a recuperar ou não. Se o seu CNAE está incluso naqueles que não têm oportunidade, a calculadora também já vai te informar para que você não perca tempo, né, buscando maiores detalhes, maiores informações. Mas se aparecer alguma coisa lá a título de recuperação, pode ir atrás e a gente está aqui para te atender, porque há uma grande chance de você sim ter oportunidades de recuperação. E para a gente encaminhar aqui para o final, a gente tem aqui, como o Sérgio bem ressaltou, pontos de créditos na seara previdenciária. Todas as empresas do agro, isso acontece muito nas empresas de plantio, de plantação, de colheita, principalmente na época da colheita, a folha
né, de funcionários aumenta bastante, né? Porque existe ali uma sazonalidade, né? As empresas do agro precisam contratar funcionários para a época da colheita. Lógico, vai ter aquelas que têm uma tecnologia já na colheita, né? Ou seja, maquinários para fazer isso, mas sempre vai precisar da mão de obra humana ali para fazer isso. O Sérgio trouxe 2 pontos, que seria o aviso prévio indenizado e o salário maternidade, no caso ali das mulheres, que tem essa licença, né? E eu traria ali mais 2 pontos também para agregar valor nessa informação, que eu tenho certeza que acontece muito nas fazendas, Sérgio, que é aqueles momentos em que o funcionário adoece ou se acidenta e passa mais de 15 dias afastado do trabalho. Principalmente nós estamos vindo de pós-pandemia, muitas pessoas contraíram a Covid, né? E tinham que ficar aquela quarentena lá, né, Tiago? Para se Exatamente. recuperar, não transmitir para os demais, etc. E a gente sabe que quando o funcionário tem um atestado médico, seja por doença, seja por acidente, ele pode, um atestado superior a 15 dias, a empresa tem que pagar esses primeiros 15 dias. Exato. E quando a empresa paga esses 15 dias, ela não está pagando como contraprestação de um trabalho, porque o funcionário não estava trabalhando, ele estava de atestado. Por isso, essa verba, esses 15 dias que foram pagos, não é de natureza salarial, é indenizatório. Portanto, mais uma vez, você calcula 20% sobre esse valor que você pagou referente aos 15 primeiros dias de trabalho e você vai encontrar ali se tem algum valor para recuperar. Se você pagou nos últimos 5 anos, a gente identifica e traz de volta, corrigido pela Selic. E é uma forma de você estar recuperando e aprendendo e corrigindo seus sistemas para parametrizar e parar de pagar para o futuro. Alguma coisa a mais, meus amigos, que vocês queiram contribuir? Otimiza fazendo justiça fiscal também ao agronegócio, né? É isso aí, exatamente. é isso aí. Sérgio, Não, acho que a gente conversou bem, falamos bem de vários temas aí sobre o agro. Ficou, acho que, bem esclarecido aqui pro empreendedor rural, que ele tem que buscar mesmo, ele tem que buscar informação, buscar tecnologia, aprender a entender sobre área fiscal, né? Porque o empreendedor rural, ele deixa muito de lado essa parte, eu vejo que ele deixa muito de lado a parte fiscal e contábil dele. Ah, só o meu contador resolve, mas é bom ele entender desse meio para ele saber o que pode ser feito, o que pode melhorar para ele, e se realmente ele está no caminho certo. Então, procure uma empresa que possa te dar esse suporte, mesmo que não seja otimiza, mas procure, não deixe de fazer isso daí. Você vai ver que você vai ganhar muito, vai ter muita economia nesse ponto. Vamos frisar também, Ronan, a questão dos contadores e dos advogados desse segmento, né, do agronegócio, que a nossa ferramenta ela dá esse auxílio para essas pessoas, para esses profissionais, contadores, advogados, que queiram começar a atuar nesse segmento de recuperação tributária para o agronegócio. A nossa ferramenta ela está parametrizada e ajustada para atender esse segmento também no Brasil todo. exatamente, Thiago. Muitos profissionais, né, que auxiliam esses empreendedores, e aqui a gente está falando do empreendedor do agro, né, podem se valer da nossa startup, da nossa ferramenta, para auxiliar esses seus clientes. Ou seja, o próprio contador, o próprio advogado pode pegar a nossa ferramenta, o link está aqui na descrição desse vídeo, e fazer ele próprio uma consulta para o seu cliente. Basta ele ter os dados ali, né, que a gente está solicitando ali na calculadora, na nossa ferramenta, que ele vai ter a clareza. E ao ele ver o valor, né, que a ferramenta calculou como estimativa, ele pode levar esse benefício ao seu cliente. E o cliente é dele. Lembrando sempre, né, Thiago, que a gente Sim. não faz serviço de contabilidade nem faz serviço de advocacia. Nós queremos ser um elo de complementariedade desses serviços que são prestados por esses profissionais. Então a gente quer andar de mãos dadas, a 4 mãos, levar benefício para o empresário, no caso, o cliente desse contador ou desse advogado. A startup ela se propõe a isso, né? Ser uma ferramenta de auxílio para esse segmento e para outros que a gente também comentou aí nos outros podcasts. Então, eu acho que é a era digital junto com a tecnologia aliada nesse mercado de recuperação. Somos a primeira, né, frisando novamente, que estamos criando essa disrupção nesse mercado. Além de fazer isso de forma automatizada no primeiro momento, no segundo momento, sim, a gente conta com a análise de uma equipe multidisciplinar, mas eu acredito que é bem
vem bem a acolher essa ferramenta para levar para o seu segmento. Seja o próprio contador ou o advogado, levar ao conhecimento muitas vezes do produtor rural ou do lavrador, enfim, aquelas pessoas que estão enquadradas ou no CNPJ ou são até pessoas físicas, como o Sérgio mencionou agora há pouco, que também têm oportunidades para esses segmentos. É isso aí. Vamos encaminhando para o final desse episódio, desse Pode Recuperar. Agradecer a presença aqui dos nossos sócios Sérgio, Jorge, Tiago. Muito obrigado pela contribuição de todos. E se você está aí nos ouvindo, se você é do agro ou se você não é, mas conhece alguém que seja do agro, compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo. Esse podcast vai ser lançado em breve e nós estamos aqui no YouTube e no Spotify. Aqui vai vir um link também para você se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar aí recebendo os próximos episódios do Pode Recuperar, o podcast que traz dinheiro de volta para a sua empresa. Vem com a gente, vamos melhorar a eficiência tributária da gestão tributária das empresas do Brasil. Vem com a gente, pode recuperar. Pode recuperar.